quando o nosso paciente chega com lábios que possuem cicatrizes. Aqui eu fiz um desenho que mostra algumas regiões que esse lábio pode estar apresentando a cicatriz. O que acontece é que nessas regiões onde se formou ali o tecido fibrótico, ele vai repuxar a pele. Então esses lábios, eles não vão ter um resultado tão satisfatório quanto ele teria se não houvessem as cicatrizes. E isso precisa ser muito bem conversado com o paciente antes de você começar a fazer o preenchimento labial. Ele precisa ter alinhado a expectativa com a realidade do que a gente consegue proporcionar e conquistar para este lábio. Mas lábios com cicatrizes nós podemos preencher e fica muito bonito, a gente consegue devolver um volume, consegue muitas vezes corrigir assimetrias devido à cicatrização. Então vamos falar agora sobre os tipos de técnicas que são muito bem recomendadas para esses lábios. Aqui a gente está tendo uma aula teórica, é claro que cada caso é um caso, depende da anatomia e formato do lábio do paciente. Mas no geral, essas técnicas, quando combinadas, a gente consegue proporcionar resultados transformadores. Vamos começar com a cânula em L. Essa técnica a gente vai chegar fazendo esse movimento de retroinjeção com a cânula nos lábios superiores. Então a gente vai entrar com a cânula até mais ou menos dando 1 centímetro da comissura labial e vamos fazer um movimento de retroinjeção. Isso vai proporcionar esse movimento aqui, ó, de subida para a gente formar o arco do cupido. Uma outra técnica que a gente pode utilizar, bom, se a gente fosse utilizar no lábio inferior, a gente faz um pertuito, entra com a cânula no mesmo pertuito de um lado do outro e faz as retroinjeções. Então a gente também consegue volumizar e dar um resultado bem natural para o lábio inferior. Agora, vamos falar sobre a cânula reta. Ela basicamente é do mesmo jeito, a gente vai entrar com a cânula, só que ao invés de a gente fazer esse movimento de curva, a gente vai sair com a cânula reta. Então ela vai seguir esse trajeto retinho. Já a cânula cruzada, nós vamos inverter, nós vamos entrar. A gente vai fazer um pertuito aqui e um pertuito aqui em cima. Todas essas técnicas têm o pertuito bem no arco do cupido. E desse lado, a nossa cânula vai vir até aqui, ó. E a gente vem retroinjetando pra cá. E do outro lado a mesma coisa. A gente vem retroinjetando. Isso vai formar o tubérculo, que é justamente essa marcação no centro do lábio, esse Vzinho mais projetado, que algumas pacientes não possuem. Então a gente vai formar o tubérculo. Quando a gente fala de retroinjeções, a gente consegue everter o lábio. Por exemplo, aqui a gente às vezes tem um lábio que é muito, a gente fala que é muito escondido, é um lábio que fica muito para dentro, né? Invertido. Então a gente vai everter esse lábio. A gente entra com uma agulha bem rente, bem no contorno ali do lábio. E essa técnica a gente não precisa aspirar quando a gente entra no plano correto. Então a gente vai entrar com a agulha bem aqui, ó, superficial, de uma forma que você, quando levanta a agulha por debaixo do tecido, você consegue enxergar o tecido isquêmico. Então você sabe que não está em um plano profundo. Dessa forma, você vem retroinjetando e o tecido vai everter. Então, para áreas próximas aqui da cicatriz, pode ser uma excelente técnica alinhada. E aqui, Russian Lips. Eu amo essa técnica porque a gente muda o formato do lábio da paciente. Então, vamos supor que é uma paciente que não tem arco do cupido definido. Nós vamos utilizar Russian Lips para causar tanto um contorno diferente, um formato de lábio diferente, quanto também nós vamos everter esse lábio. A Russian Lips, a gente vai fazer, tudo na agulha, tá? No mesmo ponto, a gente entra com a agulha, vem até mais ou menos aqui o vermelhão do lábio e vem retroinjetando. Antes de tirar a agulha inteira, vem para o outro plano e já retroinjeta. Aqui também a mesma coisa. Dessa forma, esse movimento a gente vai, ó, subir esse lábio, dando ali um contorno para esse lábio fenomenal. Agora que a gente já conversou sobre a parte teórica e técnicas que são bem indicadas, vamos falar também sobre a parte prática. Vou mostrar a seguir
um caso muito especial de lábio assimétrico e quero conversar com vocês alguns pontos importantes. No centro do lábio Então, nós começamos inferior, fazendo o planejamento, já tinha dois feito a aqui bem no asepsia arco dos do lábios da cupido, que é paciente, pra gente já conseguir estava também com uma levantar pomada onde tá a anestésica cicatriz. para essa região Que a própria para cicatriz tá preenchimento localizada labial. aqui. Ainda não Então, a havíamos gente feito vai anestesia intraoral e agora estamos fazendo o o planejamento. seu lábio Realizei ali dessa os área do pontinhos com vermelhão o lápis branco pra do cima, pertuito dando e esse com a arqueamento caneta do lábio do rosa nós cupido estamos nos dois marcando lados. as áreas de retroinjeção com a Aqui cânula. nesse único Nesse pertuito, caso a gente já do vai planejamento, eu também revolucionar, fiz os bolos fazer um bolos para o nessa lábio região, inferior com as um bolos retroinjeções. aqui e uma Logo em seguida, com a retroinjeção. caneta roxa, demarquei as áreas em que faríamos o contorno e eversão labial. Este é o caso inicial e agora no pós-imediato, daqui 15 dias teremos o retorno.